Episódio 3 do Pode Pitacar com T. Cris e Karen Cruz. Ao vivo do estúdio do Pitaco, o Pode Pitacar está no ar hoje com o nosso terceiro episódio e temos uma convidada mais que especial, porque eu tive o privilégio de conhecê-la alguns anos atrás e também pude apreciar sua culinária. E hoje eu a vejo como uma grande referência no cenário baiano e também fazer com que essa relação possa gerar frutos de longas parcerias. Eu vou falar aqui sobre ela, né? Vou fazer a minha pesca oficial. Ela é mulher preta da periferia de Salvador. Aprendeu a cozinhar no terreiro de Candomblé, onde entendeu o poder do alimento como identidade e conexão. Formada em gastronomia pela Estácio e pós-graduada em culinária brasileira pela Faculdade Metropolitana, ela é apaixonada pela riqueza culinária da Bahia. Vencedora do primeiro concurso de criações gastronômicas com produtos da agricultura familiar, teve sua receita publicada no e-book da 12ª Feira Baiana de Agricultura Familiar. Também idealizadora da Trivial Gourmet, cozinha que resgata saberes ancestrais do povo preto baiano, e em 2023 integrou o programa de aceleração Acelera com Elas. Vou fazer uma pausa aqui porque eu fui banca desse projeto e pude constatar na Vera ali todo o seu poder. Ela é movida por ideias, estratégias e conexões e sempre em busca de fortalecer sua rede e impactar através da gastronomia. Seja muito bem-vinda, T. Cris. Ai, que maravilha! Uma delícia estar aqui para bater esse papo com você. Vamos nessa. A gente já vai começar na primeira pergunta, que todo mundo já fica na expectativa de um podcast para saber da história da pessoa, entender mais, só que nosso recorte é um recorte bem específico, então eu preciso muito saber de você quem é a T. Cris quando ninguém está olhando. A gente trabalha muito no bastidor, né? Porque a gente está na cozinha e a gente não é muito visto, né? Então, as pessoas me conhecem muito mais pela minha entrega, né? Mas tem uma T. Cris, claro, que tá sem a doma, né? E essa é uma mulher preta, sou mãe, sou uma pessoa que amo a minha religião, sabe? Eu participo dessa religião como uma pessoa de cozinha, né? Porque eu sou confirmada para trabalhar na cozinha, fazendo a comida dos orixás, e isso me dá muita energia para criar e recriar os pratos que eu levo para fora, né? Fora isso, eu sou uma pessoa que amo festa, amo receber amigos na minha casa, sabe? Adoro um samba, suor e cerveja é minha cara. Que eu ia perguntar, e é da cerveja também? Sou cervejeira, sabe? As pessoas me cobram muito, né, por estar na área da gastronomia, beber o vinho, beber um drink. Não, a gente bebe, claro, né? A gente gosta também, mas não é a minha bebida preferida. Eu sou cervejeira, eu gosto de samba, sabe? Meu horário de folga, meu horário de estar com minha família é sempre fazendo uma festa. E vai ter um partido, um samba raiz e uma cerveja gelada, com certeza. Olha só que maravilha. Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a questão desse buffet aqui nesse podcast que a gente pode melhorar com uma cerveja, um vinho. Ela até mandou pegar leve, vamos ir no vinho. E depois até sugeriu fazer um drink. Eu que não, por que não um drink com o seu nome, com o café? Porque café foi a ideia dela, na verdade. O café você coloca mais o que você quiser pra gente adivinhar esse sabor. Eu topo, me sinto pronto, sou a primeira a experimentar. Vamos nessa, né? Vamos ver no que é que dá. Mas continue. E você falou uma coisa bacana, né? Adivinhar qual é o sabor, né? Isso é que ingrediente está levando ali. Isso Exato. É uma coisa que eu uso muito na minha cozinha. Inclusive, eu tenho uma proposta, né? Sim. Em que eu já fiz isso em algumas turmas de gastronomia e eu penso em levar isso para fora, né? Para pessoas que não são nem da área experimentar. O que é que eu faço? Eu faço uma degustação às cegas.
Tá? Eu preparo um prato, Olha que que normalmente é uma releitura de algum prato, né? Que conte uma história, porque eu sou daquelas que eu cozinho com história. Eu gosto de que o prato tenha uma história, né? Que ele venha por algum motivo, não é a comida pela comida. E aí a pessoa, ela recebe uma venda e recebe um mini empratado daquele prato que eu criei para aquela palestra, né? E a pessoa tenta descobrir. Primeiro, eu quero saber quais são as emoções que ela que traz, porque a comida, ela é muito do resgate, né, de seus sentimentos, né? Então, as pessoas, eu pergunto primeiro, qual é a sensação que ele tem, né? As pessoas lembram, a farofinha de meu avô, lembram, uma determinada comida de minha mãe. Eu percebi que tem tal ingrediente, que é uma coisa que eu gosto muito, para depois as pessoas entenderem qual é o prato, e aí eu tiro a venda e deixo que as pessoas comam um prato. É bem bacana. Show! As reações são super interessante, maravilhosas. que eu estava falando no episódio anterior, justamente sobre minha relação com a alimentação, que era uma coisa que eu não priorizava, que eu sempre fazia às pressas, eu nunca levava isso como algo que era prioritário, né, na vida. Aí quando você fala em às cegas, você saborear, remeter a emoções e ainda assim conseguir adivinhar quais são os ingredientes que tem ali. Eu seria a pessoa que erraria tudo com certeza. Porque primeiro, eu sou péssima de cozinha, confesso, eu não sei cozinhar. Então, eu já tenho essa dificuldade. Terceiro, que eu tô me abrindo agora para esse universo, né, do paladar, realmente, de ter a comida como apreço e como acolhimento. Então, quando você propõe isso, eu já tô curiosa, querendo também participar desse momento. Por favor, marca o dia aí. Produção, pelo amor de Deus, arruma essa data pra gente fazer aqui no estúdio. Bora fazer um negócio desse por aqui. Bora. Pronto, vai dar muito bom. Quero saber disso. E é até bom que a gente até pode criar um ranking aí de premiação. Eu vou perder, né? De premiação para saber quem é que acerta mais ingredientes. Eu não saiba nem o nome do prato, coitada. Mas acho que mais importante do que identificar o ingrediente é você correlacionar com algum sentimento que você tem. Porque a comida é que nem música, né? Você tem aquela música como perfume, você tem aquele perfume que lhe remete a alguma fase de sua vida. Exato, esse vínculo com a memória, né? Esse vínculo com a memória. E o alimento é muito disso, né? Quem nunca tem um prato lá que lembra de quando era criança, né? Eu lembro que eu falo sempre assim, arroz com carne moída, para mim, é comida de quando a gente está doente. Porque toda vez que eu estava gripada, minha mãe tinha que fazer arroz com carne moída. Então, assim, você tem sempre alguma lembrança? Tem, você me fez agora lembrar o bolinho de farinha com feijão que minha avó fazia com a mão, que eu sempre tive nojo de ver qualquer pessoa comendo com a mão, mas o dela eu não tinha, e ela me chamava e dizer, Carol, que o meu apelido de casa, ninguém acredita nisso, mas me chamam de Carol. Carol, venha cá, abra a boca aí. Aí eu abria, ela atacava aquele bolinho que eu não conseguia nem ver. Chegava a doer aqui, ó. Por que essa dor acontece aqui nesse cantinho? Aquele negócio gostoso. Eu senti uma dorzinha fina aqui, mas uma dor de prazer. Como é que posso chamar de dor de prazer, gente? Isso é um pouco... Olha o nível que esse podcast chegou, mundo! Mas não era uma dor ruim, e eu tenho essa memória, assim, que era a coisa mais deliciosa do mundo, que eu sinto uma falta disso, eu não consigo entender como é que usou. Eu vendo outras pessoas comerem de mão, eu tenho nojo, e quando eu lembro desse momento, é algo que é completamente, assim, sabe, surreal, assim, meio que mundo mágico, não sei porquê, assim, era uma coisa de louco. Ó. Como eu te falei, eu gosto de ter história na minha comida. Talvez você não se recorde, mas uma das coisas que eu apresentei lá Na aceleração, na banca. Isso, foi uma tábua com vários bolinhos. Lembro, claro, e todos deliciosos. Lembro, como não? E um deles se chamava Capitão, que ele é um bolinho de feijão com arroz, né? Que é feito justamente fazendo uma referência a esse bolinho que as avós costumavam empurrar pra gente. Ser banca de gastronomia é a melhor coisa da vida, porque a gente come
tudo chega pra gente comer. Então, assim, meu Deus, eu disse, sou feliz. Eu quase levei o mercado pra casa naquele dia, inclusive, Sim. porque foi tanta coisa que a gente ganhou pra comer e comia lá. Eu acabava com as coisas que tinha lá, ainda assim tinha coisa pra comer em casa, que delícia. É bem isso. Então, assim, aí a gente trabalha, a gente faz o capitão, que é justamente esse bolinho. Ele tem essa referência, ele vai buscar essa história, né? Porque essa história é de muita gente. Muita gente, principalmente quem tem avós, né? Quem tem pessoas mais antigas que moravam no interior, né? Ou que são da religião, porque dentro do terreiro é uma coisa muito comum, né? A gente comer de mão. Isso. Então, assim, é fantástico. Comida, emoção, Aí eu tô aqui pensando, você falou desse universo, né, da memória afetiva com a comida, essa relação de a gente poder se conectar com o passado e também se Sim. conectar com o presente, que é uma forma de acolher. Olhando também para você, dentro dessa questão de memória afetiva e dessa relação com a gastronomia, como é que você acha que a sua roupa, a sua vestimenta, ela gera essa conexão com o seu universo profissional? Eu acho que eu me visto com a cara de minha comida. Porque a minha comida, ela é uma comida ancestral, é uma comida que se remete à comida do povo preto da Bahia. Eu gosto de comida de rua, então eu tenho vários pratos que são releituras de comida de rua. Eu trabalho com eventos e o que eu mais gosto de fazer é quando a gente quer fazer uma feijoada ou quando a gente contrata um buffet, um cardápio que eu chamo de larouê, que é um cardápio de comida de boteco, onde a gente serve vários bolinhos desse Sim. e serve vários mini empratados com comidas de rua, né? Uma maniçoba, um xinxim de bofe, um sarapatel, coisas que a gente normalmente não tem mais o costume de encontrar, né? Uhum. Só em restaurantes muito específicos. Então, e tudo isso remete a uma coisa muito colorida, né? Muito de estampa, muito de coisa africana. E básica, se você me encontrar na rua, você vai me encontrar assim. Né? Já partindo para esse tópico aqui, eu queria que você escolhesse, dissesse pra gente qual seria a peça de roupa que você mais se identifica e que você mais usa, inclusive, nesses momentos, no seu cotidiano, né, na sua vida. Com certeza, meu turbante. Ele tem vários significados. Primeiro, é uma coisa que eu sempre achei que eu fico bonita de chapéu e de turbante. Eu sempre achei, desde criança, eu amava amarrar um lenço na cabeça, né? Fui criança, adolescente na década de 70, né? Então, aquelas bandanas eu achava o máximo. Era o que eu mais gostava de usar. Então, depois eu vim entender também que o turbante, pra gente, mulher, gente preta, ele é uma coroa. Exato. Né? Ele tem um significado muito, muito maior do que um simples lenço amarrado na cabeça, né? Depois, frequentando a minha religião, eu fui aprendendo a amarrar isso aí de formas diferentes, né? E aí fui me apaixonando mais ainda. E por aí foi. Depois entraram pessoas na minha vida, como Marcela, da Deusa Chique, que é turbanteira, e me ensinou várias coisas, várias formas de botar. Então, e além de ser prático, né? Não estou a fim de pentear o cabelo. Não. A gente já mete o turbante e já sai. Então, é uma coisa que eu uso muito, inclusive para trabalhar. Né? Porque chefe de cozinha a gente está acostumado a ver com toque, né? Aquele Exato. chapéuzinho de mexe-cuca, Isso. né? E eu nunca usei. Nunca usou? Eu nunca usei. Eu só usei na época de faculdade, porque era farda e tal, né? Mas no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu uso um turbante para ir trabalhar. Tá aí, sendo chefe de cozinha, nunca tendo usado, né, uma peça praticamente que é como se fosse uma assinatura de uma chefe de cozinha. Você já teve situações ao longo de sua trajetória em que tentaram te moldar justamente por conta dessa estética em relação ao que você deveria usar, em relação ao turbante ou outras peças que você caracteriza como sua identidade, a revelação da sua essência, e ainda assim as pessoas julgaram você como se não fosse pertencente à profissão ou como se isso fosse deixar você menos capaz e menos profissional? Por incrível que pareça, sim. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam que você tem que estar dentro de um padrão, né? Se eu for para uma cozinha de alta gastronomia, né, certamente vão
querer tirar o meu turbante. Como eu já tive a oportunidade de estar em determinados ambientes que, olha, todos os chefes que estão trabalhando nesse evento, eles estão com um toque. Você vai ficar de turbante? Eu digo que eu vou. Porque é assim que eu trabalho. Gente, todo sabe? mundo que eu escuto essas histórias, quando eu vejo que a pessoa conseguiu se posicionar, porque eu sei que muitas devem ter passado por situações assim, deve ter sido doloroso e constrangedor ter que abrir mão, né? Porque a gente nunca sabe qual é a história de cada um. Cada um tem suas particularidades. Então, quando eu ouço isso, que você fez isso, caramba, que paz no coração. É um desafio e você tem que ter muita segurança para fazer, né? Porque, assim, como mulher preta, a gente tem, historicamente, que esse lugar de cozinha é da empregada doméstica. Isso. É da pessoa que não tem formação, que não tem onde juntar, como sobreviver, né? E ela vai para a cozinha do branco preparar. Então, quando eu me proponho a ir para uma cozinha de tosso, vamos chamar assim, porque é o nome mais antigo que se dava aos turbantes. Hoje é chique, né? Hoje tá na moda. Todo mundo quer fazer. Todo mundo quer fazer, mas era um tosso, né? Exato. Então, isso é uma característica de quem é menor. Né? De quem é menor. Então, você tem que estar muito empoderada e muito certa de quem é você para dizer, eu estou usando esse elemento que você considera menor, né? Porque não é um toque formal que os chefes franceses usam, né? E que impuseram para todas as cozinhas que hoje usam a mesma referência, mas eu tenho a mesma capacidade que qualquer um outro. Perfeito. É o que eu falo, né, da questão do julgamento pelas aparências e o que a gente julga que convém, que não convém, o que é certo, o que é errado, o que parece que é sério, o que parece que não gera credibilidade. Então, assim, tudo em torno de algum padrão, de alguma estética que já foi formada, que isso vai perpetuando por séculos e séculos, e as pessoas não conseguem entender que há um preconceito ali oculto em relação à forma de você olhar para o outro e validar aquela pessoa. Então, é quando as pessoas julgam a questão da estampa, inclusive uma pausa nesse diálogo para falar que nós duas não combinamos essa paleta incrível, tá? Que estamos hoje. A gente não falou sobre roupas. Não inclusive, falamos. nesse podcast, apesar de a gente falar que que é oriundo também do artefato consultoria de imagem identitária, a gente fala muito sobre liberdade. E ninguém aqui foi feito um brief do que deveria vestir ou como deveria se apresentar, porque a gente entende muito que o respeito está também na escolha que o outro tem sobre sua aparência. Então, assim, que fique, né, evidente e transparente esse diálogo aqui. Eu tô muito honrada de a gente ter essa sinergia. Gente, foi perfeito. Em relação à questão ainda dessa combinação. Eu tô vendo bem aí que combina isso. Maravilhoso. Aproveitando também para falar com vocês aqui, fazer um parênteses, que a gente ainda não formalizou, tá? A nossa modalidade de parceria, mas o nosso evento, que eu também não sei se eu não sei se eu posso falar aqui agora, mas a gente vai fazer um evento no Pitaco, um evento bem restrito. E a assinatura da cozinha, com certeza, tem que ser Tecri. Vai ser uma honra, vai ser maravilhoso. Eu conheço, eu amei, é realmente um sabor que é surreal. E olha que eu conto sempre que eu tenho dificuldade em relação a apreciar alimentos, né? De apreciar a culinária, não por uma questão de não gostar ou de não ter afeto, mas pelo meu estilo de vida que era louco e eu não priorizar o alimento como alicerce da minha condição física, né? De existência humana. Então era mais por esse caminho. Então tô me permitindo, eu falo que eu estou no processo, né? Porque tudo é processo em relação a aprendizado, experiência. Então, assim, não sei muita coisa, mas a gente sabe dizer se tá gostoso, se não tá, né, gente? Ah, com certeza. E comida a gente come desde sempre, antes de sair da barriga a gente já se alimenta. Então, é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. E tem uma ressalva, ninguém precisa nascer cozinheiro, nem chefe de cozinha, né? Porque eu venho de uma história que eu entrei para a cozinha profissional, para a gastronomia, há pouquíssimo tempo, vamos dizer assim. Então nos conte isso, por favor. Há pouquíssimo tempo, porque a minha formação é engenharia de produção. Olha. Eu não tenho nada a ver com gastronomia. A minha origem, na verdade, né? Não tem nada a ver com a cozinha. Eu trabalhei por 26 anos como funcionária pública, tá? E quando eu cheguei assim, no determinado nível de minha vida, sabe? Acho que aquela virada de chave, vou ter que contar, né?
Conte. Cheguei aos 50 anos, eu disse, o que é que eu fiz até lá, 50 anos, né, minha gente? Ó, gente? Né? sonho nosso, Não, né? quando eu virei a chave, tá? Ah, Eu já tenho mais, amiga. eu já ia dizer que meu sonho é chegar com 50 anos, com esse rosto aí. Só faltam 10 anos pra mim, tá? Meu Deus. 10 não, 9 anos pra mim. Quantos anos? Ah, não, vou ter que perguntar, vou ter que ser a mal educada, tá tudo bem? 58. Já tô 60 anos, eu tô Olha aqui isso. programando uma festa. Me porque se sinto eu chegar aos pronta. 60, Me sinto pronta, que eu sou a pessoa que se convida, não tenho problema nenhum em dizer isso, tá tudo certo, não tenho problema com convite, se esquecer de mim, convidar de última hora, também me sinto pronta, não tenho problema nenhum não com tenho isso. certeza. Eu sou aquele ser humano que eu esqueço de tudo, então assim, eu não tenho problema de, não lembrei de você, tá tudo bem, lembrou agora, tá ótimo também. Tá valendo. Mas sim, vá, continue me contando que tá E bom. aí, quando eu cheguei lá aos 50, que eu disse, gente, isso aqui, essas entregas que eu tenho feito não me dá mais prazer, né? Apesar de ser uma funcionária concursada, com cargo de confiança, gestora, com um salário, vamos dizer, uma estabilidade financeira, uma vida organizada, eu disse, não, isso aqui não me completa e eu vou procurar o que é que eu vou fazer. Me inscrevi no plano de demissão voluntária da empresa e fui procurar fazer alguma coisa. Disse, eu quero fazer algo que seja diferente de tudo que eu já fiz. Então, eu não quero trabalhar com nada de negócio de gestão de projeto, de administração, não quero nada disso. E aí, do nada, meu sobrinho, que estava fazendo curso de gastronomia, me chamou para assistir uma aula show. Quando eu cheguei na cozinha da faculdade, eu me apaixonei por aquele ambiente, achei um ambiente super bacana. Não sou aquela cozinheira, a maioria das pessoas que trabalham hoje na gastronomia dizem assim, eu aprendi a cozinhar criança com minha avó, não foi o meu caso. Pelo contrário, Essa narrativa não te pertence, não né? me pertence. Não me pertence até porque na minha infância, ir para a cozinha para mim era um papel obrigado. Tá? Eu não tinha prazer em fazer aquilo. Obviamente que eu tenho minhas lembranças boas de comer, mas não de estar com a mão na massa. Né? Eu sempre fui muito curiosa, mas nunca tive aquela disponibilidade de estar lá dentro da cozinha. Então, eu disse assim, eu vou fazer esse curso de gastronomia. Não porque o que eu sei cozinhar, o que eu sei fazer hoje na cozinha, eu aprendi no terreiro de Candomblé. Porque dentro da minha religião, quando eu fui suspensa como uma EQED, o orixá me disse que eu seria responsável pela cozinha dos orixás. Então, querendo ou não, eu tive que aprender a cozinhar, porque quando você está dentro de um terreiro, você não vai fazer só a comida do santo. As pessoas que estão lá tomam café, almoçam, jantam, né? Elas passam, às vezes, uma semana inteira dentro da casa, né? Até chegar o momento que o público conhece, que é a festa. Mas até ali, as pessoas precisam se alimentar. E, normalmente, são locais onde você tem poucos ingredientes, tanto em quantidade quanto em qualidade. Qualidade que eu falo é diversidade, né? Você não tem muita opção. E muita gente para comer. Então, ali eu fui aprendendo a mexer com a comida e a reinventar as coisas, né? Dizer assim, poxa, só tem aipim aqui hoje. E aí faz o quê? Aí faz um bobó, faz um bolo, e aí a coisa tem que ir desdobrando, né? Para poder render e alimentar todo mundo. Então, era o que meu conhecimento de cozinha era esse. E aí, quando eu fui fazer o curso de gastronomia, eu comecei a entender que aquilo que eu aprendi lá atrás tinha um significado muito maior e que eu podia aplicar aquelas técnicas formais, né, de uma cozinha francesa, que é o que a academia lhe dá, eu podia aplicar aquilo na minha cozinha ancestral e dali tirar sabores diferentes que valorizem esse sabor ancestral. E foi assim que eu vim para a cozinha. E aí dei um tchau lá para a empresa pública e abri meu negócio. E comecei a meter a cara. Óbvio que tem todo aquele outro lado que eu disse que eu não queria mais fazer, né? Que tem que fazer a gestão do negócio. Então, não é só fazer comida gostosa, porque não funciona, né? Não é o elemento, é importante, mas não é o principal para o negócio alavancar. Como você veio de uma gestão administrativa e depois veio para o ramo da gastronomia, essa questão de gestão administrativa, quando o assunto é gastronomia, ela tem muita diferença em relação a gerir esse negócio?
Não. Que eu fico sempre assim pensando, deixa eu tentar explicar. Basicamente, eu tive muita dificuldade em relação à gestão no início da minha carreira. E depois eu fui entendendo que eu precisava me munir de informações mesmo e até cursos, né, que fizessem com que eu entendesse o que era de fato uma gestão, porque a gente vai muito para a questão da execução, né, de colocar a mão na massa, de fazer o que a gente sabe fazer ali em relação à estrutura do que é o produto ou o serviço, mas essa gestão que está por fora, né, que é o que não contam, né, da parte mais pesada, inclusive, do empreender, traz para a gente e força da gente um perfil administrativo que muitas vezes o empreendedor não tem. E eu acredito que isso pode ter sido também um ponto que te deixou assim no nível mais elevado em relação ao que você faz hoje enquanto empreendedora. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se é muito difícil ou se tem alguma divergência, porque a gente fala que a gestão é gestão em qualquer lugar, mas a gestão na culinária, ela pesa, ela é importante, ela é relevante, esse tipo de atenção em relação ao quantitativo, assim como a gente vê também em outros lugares onde tem serviço também e que tem os produtos em si. Eu queria saber de você essa deixa, sabe? Esse olhar mais apurado, inclusive. Gestão é gestão. E a gente tem que fazer em qualquer que seja o negócio, né? E na gastronomia, eu vejo que muita gente acaba quebrando, desistindo, justamente por isso, porque são excelentes cozinheiros, sabem, fazem pratos maravilhosos, mas ele não tem o olhar da gestão. Ele quer estar dentro da cozinha, preparando aquela comida. Né? Ele quer estar dentro da cozinha fazendo aquele prato. E ele não se percebe de que por trás disso tudo, ele tem que ter uma gestão de estoque, ele tem que ter gestão de pessoas para a equipe que está trabalhando com ele, ele tem que ter uma ficha técnica que vai dizer exatamente o quantitativo de cada coisa que ele vai gastar para preparar um prato e o custo que aquele um prato tem. Então, assim, é bem complexo, né? Tem muitas particularidades, mas é gestão do mesmo jeito. Eu tive uma certa facilidade em identificar logo que eu precisava sair um pouco do operacional, colocar pessoas para trabalhar, confiar naquela equipe, preparar aquela equipe e ficar um pouco de fora pela minha experiência na administração pública, né? E pela minha experiência como engenheira de produção, porque aí eu comecei a entender que cada prato que sai de minha cozinha é um processo, e processo precisa ser estruturado. Perfeita! Não adianta vir assim de qualquer jeito. E por que eu puxei esse assunto aqui meio provocativo? Porque principalmente quando a gente fez o processo de examinação, né, que eu fui à banca do seu processo de aceleração, você foi a empreendedora que mais se destacou justamente por esse olhar totalmente analítico em relação a uma gestão e esse entendimento que o seu saber, ele podia ser multiplicado, podia ser monitorado para que garantisse de fato que a sua entrega, que a entrega dos seus fossem iguais, idênticas à sua. E muitas vezes quando a gente dialoga com outros chefes de cozinha e os empreendedores que estão no começo, né, desse entendimento sobre gestão, o que mais a gente escuta, eita, que a gente está mudando aqui, a gente vai para diversos ângulos. O que mais a gente escuta é que não tem como passar o saber para uma outra pessoa, porque a pessoa não vai fazer do mesmo jeito e que é mais complexo, que é mais difícil. E aí a gente sempre bate o pé ali no processo de escalar, como você vai fazer mais dinheiro, como você vai escalar, como é que você vai ter esse respiro no seu negócio, qualidade de vida, se você não entender que você precisa delegar tarefas e monitorar esse processo. Então, acho que fica aí esse insight para você, principalmente que está aí nesse universo da culinária, entendendo que não venha nesse momento dizer que nesse momento não tem como, porque está muito difícil para mim, eu não tenho como, não tenho condições financeiras, principalmente para delegar e para colocar outras pessoas. Não é sobre isso. É primeiro sobre a mudança da mentalidade, de entender que em um momento você vai precisar sair da linha executora para
passar para outra parte, que é a parte de gestora, literalmente, onde você controla, monitora e vai aplicando ali essa forma de fazer do seu jeito. O seu processo pode ser diferente do outro, mas é o seu processo monitorado, não é isso? Exatamente. Não adianta, eu vejo que muitos empreendedores da gastronomia, principalmente no início, ele fica naquele medo. Eu vou passar minha receita para fulano. Né? Ele vai me quebrar, ele vai sair daqui, ele vai fazer em outro lugar e vai ganhar meu cliente. Gente, não é sobre isso, é sobre você ter a certeza de que o seu produto, ele é um produto bom e que ele entregue de forma diferenciada e que o seu cliente ele vai continuar com você mesmo que aquela pessoa saia e vá tentar replicar o seu processo em outro lugar. Ele vai continuar com você, tenha certeza disso. Essa semana eu até postei um vídeo, né, de uma comparação. Uma pessoa falou para mim assim, gente, tem um abará recheado tão maravilhoso, não sei aonde, taranana. E aí eu disse assim, poxa, eu quero experimentar. Abará recheado, gente, um monte de gente faz. Isso é verdade. Né? Então, por que eu vou ter que escolher desse ou daquele? Eu vou escolher pela proximidade, né? Pelo sabor, pela entrega. São esses os diferenciais que vão me atrair. E aí eu pedi para a pessoa mandar para mim uma abará, né? Pedi uma quantidade e aí veio assim, cada abará tinha um tamanho. Você não via um padrão. Eu fui para a balança e tinha diferenças assim gritantes de um para o outro. O tamanho da folha de bananeira que enrolava o abará, em um tinha 3, 4 pedaços de folha. Né? E aí você via que não houve um processo cuidado. E que aquela pessoa, ela é refém de quem prepara o abará. Porque no dia que a pessoa sair, a outra não vai saber fazer, porque não tem um padrão. E eu, como cliente, não volto. Porque o que eu recebi foram coisas que eu não estava esperando. Porque eu não tenho certeza que no outro dia eu vou encontrar um abará com o mesmo sabor. Né? Porque se eu comprei no mesmo dia 2 que tinham condições diferentes, imagine no outro dia. Então, é o tipo do cliente e que ele se perde. Além de estar perdendo dinheiro aí, né? Exatamente. Porque ele não tem controle nenhum da quantidade de folha de bananeira que ele compra para enrolar esse abará, a quantidade de massa, o rendimento. Qual o rendimento que dá 1 quilo de massa? Quantos abarás ele consegue fazer? Ele não deve ter esse controle, porque se cada um tem um peso. Né? Então, assim, são detalhes que ajudam a você melhorar a qualidade da entrega do seu produto, e que lhe dão números para que você controle e faça a gestão do seu negócio. Perfeito. Bom, empreender sendo mulher negra e gastrônoma. Gente, hoje eu passei o dia com esse trava-línguas. Qual é esse significado para você? Como a gente já falou aqui um pouquinho antes, né? Ser mulher negra dentro da cozinha, você é muito rebaixada, né? Na gastronomia em geral, a maioria dos chefes, os chefes nomeados, reconhecidos, são homens. E na maioria, acho que quase na totalidade, brancos. Então, é você ser o contraponto, né? Ser mulher e ser negra. Né? Obviamente, eu ainda não tenho um reconhecimento internacional. Né? Quem sabe a gente chega lá, né? Mas eu acho que eu já sou referência para muita gente aqui. Com certeza. Aqui na Bahia. E isso me deixa muito feliz, porque foi um processo construído, sabe? Não foi aquela coisa de... Porque tem o seguinte, o empreendedor aqui na Bahia, eu acho que no geral, mas aqui na Bahia, e principalmente da gastronomia, ele nasce de uma necessidade. Sim. Né? Eu preciso fazer um dinheiro. E aí eu começo a vender bolo, fazer bolo em casa. Eu começo a fazer o feijão que eu vendo domingo de manhã na porta da minha casa. E tá tudo bem. Só que ele não se prepara para isso. Né? Ele não faz um plano de negócio, ele não tem nem essa orientação. É verdade. Então, é muito mais difícil você ser reconhecido, você conseguir montar uma estrutura, né? Você conseguir ter resultados e conseguir mostrar o profissional que você é. Né? Então, você acaba sendo
mais um feijão que vende na porta, você acaba sendo mais uma doceira que vende bolos dentro de casa. Né? Então, para mim, eu fico muito feliz em ter conseguido, né, montar uma coisa mais estruturada. Né? Porque eu não comecei a empreender pela necessidade, eu tive essa sorte. Né? Eu comecei a empreender por amor, por entender, por ver ali uma oportunidade de negócio. Eu disse, poxa, isso aqui é uma oportunidade para eu sair de onde eu estou ganhando dinheiro hoje para uma outra coisa, né? Que vai fazer vou fazer uma entrega que me realiza e vou ter um retorno financeiro para me manter. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? Então, eu fico muito grata, eu sou muito grata pelo que eu estou conseguindo construir e fazer com que as pessoas percebam. E quando a gente vai para a vertente desse universo da estética visual, da aparência, ao longo da sua vida, qual é a sua relação com essa questão de você se olhar no espelho e se sentir pertencente, e se sentir bonita, de poder se vestir com tranquilidade, dizer assim, isso aqui gera conexão comigo, faz parte de mim? Hoje, eu digo que eu sou essa mulher, que eu tenho a estética que eu sempre achei bacana, mas isso não é uma realidade desde o início eu ter sido assim empoderada, né? Eu tive uma infância de briga com meu cabelo, né? Eu tenho Quem não teve, né? Né, um cabelo bem parecido com o seu, e para minha mãe naquela época, para que a filha dela não fosse criticada nem tirada, assim, eu estudei numa escola de brancos, né? Por muito esforço, minha mãe me manteve no Salesiano, um colégio de religião católica, Sim. com a maioria de estudantes de condição financeira muito aquém da minha, da que eu tinha, que eu estava ali no esforço, e eles estavam tranquilamente, uma maioria branca. Então, eu tinha que passar pasta no meu cabelo, para alisar meus cabelos e ir parecida com as minhas coleguinhas. Então, isso para mim foi uma infância frustrante, porque eu chorava, porque chegava domingo, teve uma fase que era o tal da chapinha, né? Do ferrinho. Sim. E aí eu chorava porque eu não podia ir pra praia, porque ia molhar o cabelo e ia estragar o cabelo para segunda-feira ir pra escola. Imagine que loucura. Mas eu tive essa fase. Então, eu tive que chegar na minha fase adulta, né? Ainda assim, eu passei muitos anos, como eu trabalhava numa empresa pública, né? Eu era assessora do diretor. Então, eu participava de muitas reuniões, eu ia para muitos eventos. Então, era a mulher, a escrava da progressiva. E eu vestia o terninho. Eu tinha que colar, né? Com o visual que me exigiam. Né? Então, depois é que eu fui me libertando disso. Depois quando, Cris? Depois, muito tempo depois. Mas isso já nesse assim, universo do empreendedorismo ou ainda não, como... um pouquinho antes de entrar, eu já tinha passado por algumas... Por exemplo, meu cabelo já tinha sumido, né? Uhum. Já tinha passado pela minha transição e tal. As roupas... Eu sempre comecei a adaptar. Então, eu tinha o terninho, mas era um terninho feito com um pano de africano. Né? Eu fui começando a mudar a minha estética. Entendi. Mas aí, quando eu entrei para a gastronomia, né? Vamos dizer, de 10 anos para cá, 8 anos, né? Foi que eu realmente mergulhei. Porque eu comecei a entender, a conversar também, quando eu comecei a entender que minha cozinha era uma cozinha que contava a história do povo preto, eu comecei a entrar também na minha história, né? De que lugar que eu estou vindo? Da onde é que eu estou vindo? Né? E aí eu comecei a participar de movimentos, né? De estar presente nas feiras, nos eventos que estavam vinculados à mulher preta, principalmente, aos programas de empreendedorismo que trazia a valoração do afroempreendedorismo. Então, todos esses momentos me fizeram a mergulhar melhor na minha história e a me orgulhar disso e botar isso para fora em forma não só da minha comida, mas também da forma como eu me apresento para as pessoas. Né? Porque o seu visual é muito marcante, né? Quando a pessoa chega, você já diz logo quem é.
Isso. né? Quando você chega num evento, numa reunião, em qualquer lugar, você já consegue, pela forma como a pessoa se apresenta, se veste, se comporta, se senta, você já começa a entender. Ó, ela ali, ela tem certeza do que ela quer, né? Aí imagine você chegar no lugar... Oi, eu sou Tecris, sou gastrônoma. Você tem certeza que você é você mesmo, né? Você tem que chegar chegando, gente. Tem que tomar conta de quem você é. E, ó, eu sou Tecris, sou gastrônoma. E aí, no que a gente pode se ajudar? É bem por aí. Oh, gente, quanto tempo temos ainda? Só me situa aí, produção. Hã? Olha só, tá vendo aí? Eu tô sentindo. Mas me conte, o que é que a Bahia te ensinou sobre estética, pertencimento e memória? Ah, mulher, você também tá demais. Gente, eu sou baiana, eu nasci nesse lugar, sou da suburbana, a minha infância inteira eu morei praticamente dentro da feira do subúrbio, porque a minha casa ficava em frente do lugar onde os feirantes chegavam. Então, assim, eu me lembro muito que aos sábados, que era o dia da feira formal, 4 horas da manhã já estava acordando, porque os feirantes já estavam descarregando material e não sei o quê. E minha casa tinha uma área do lado, uma garagem grande, né? E aí eles pediam para guardar as coisas ali. E eu me lembro que quando eu cheguei assim naquela época que a gente começa a fazer farra, né? Eu chegava dos regues, né? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, de sexta para sábado, né? Começando a trabalhar, já estava metidinha. E aí, quando eu chegava, rapaz, aqueles caras guardando aqueles balaios de caranguejo. E eu ainda tenho, né? Que ela ainda é minha amiga até hoje. Jura? Os caras chegaram aí com um monte de caranguejo. Vamos fazer uma caranguejada? A gente roubava os caranguejos, rapaz. Olha a revelação saindo, Brasil. Olha que os caras lá do Recôncavo não ouçam, que amanhã vai estar todo mundo batendo na porta, vai. Que a gente apanhava os caranguejos, fazia aquele molho lambão, fazia Olha um só. pirão. E era nosso sábado ali, já emendava a resenha, sabe? Então, assim, a Bahia, eu sou muito apaixonada pela diversidade que a gente tem na nossa gastronomia. Eu sou apaixonada pelas nossas praias, pelo nosso lugar. Tanto que, assim, quando diz assim, qual é a comida que você gosta de fazer? Aí eu falo, é a comida que você acha nas barracas e botecos de Salvador. Essa é a comida que eu gosto de fazer, sabe? Fazer uma rabada. E a que você mais gosta, qual é? Aí eu sou apaixonada pela feijoada. A feijoada e o meu cozido, que por sinal é minha comida cozido. afetiva. É? É minha comida afetiva. Porque na minha casa, para minha mãe, todos os sábados era dia de fazer o cozido. Que na minha avó chamava do fresco. O fresco porque, como era o dia da feira, então ela ia na feira, comprava todas as verduras, comprava todas as carnes frescas, né? Porque estavam chegando naquele dia. E aí ela fazia aquele panelão de cozido, Ai, que delícia. sabe? Com aquele pirãozinho mole. Ai, Então, hoje, gente. pra mim, é minha comida preferida. Amo pirão. Amo pirão, né? Porque farinha, sou farofeira, gosto de farofa, gosto de pirão. E qual é a marca da Tecris? Da Tecris, a chefe Tecris. Sim, da pessoa também, né? Porque a gente tem que valorizar da onde surgiu esse CNPJ, né, gente? É verdade, é verdade. A gente sempre fala, né? Por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Concordo. Tem um CPF. Então, eu acho que a Tecris, o CPF, ele é muito acolhedor. Eu sou aquela que gosta de ter muita gente, sabe? Sabe quando eu falo assim, eu tava querendo ir fazer alguma coisa esse final de semana, eu já tô oferecendo. Bora lá pra casa, eu faço um feijão, eu faço isso aqui, você leva cerveja, eu preparo tal prato. Eu sou dessas. Amo receber. Então, eu acho que é ser acolhedora, né? E pra minha cozinha, eu também gosto disso. De trazer esse acolhimento. Eu gosto que você se sinta acolhida pelo prato que eu tô lhe servindo, sabe? Eu gosto de fazer evento grande, muita gente, é bacana, dá dinheiro, né? Apesar que eu demorei de aprender isso, viu? Porque quando a gente pega um evento maior, né? O dinheiro é maior e aí entra o coração.
Aí você fica, ai gente, mas se eu botasse aqui, eu fiz a votação de botar um arranjo aqui de, sei lá, flor do campo, mas se eu botar uns lírios aqui do lado, né, vai ficar melhor. Ah, como foi muito dinheiro que ele me pagou, eu vou botar esses lírios. Quando você vê, ficou tudo lindo, porque o sonho aflora, né, e A margem de lucro. foi embora com o sonho. Então eu demorei um pouquinho de aprender isso. Mas hoje eu já sei que eu não posso sonhar. Mas o evento que eu gosto de fazer é o pitch. É aquele petit comitê, sabe? Sim. Ah, eu vou receber aqui 10, 15 pessoas na minha casa. É uma coisa mais aconchegante, acolhedora. Eu sento, vou discutir o cardápio com você. A gente vai criar um prato para aquele momento. Vai ser bacana. Eu gosto desse trabalho. E, infelizmente, chegou o momento de a gente encerrar esse podcast, mas fica aí o nosso detalhamento dentro do nosso portal. Vocês vão conhecer a Tecris mais ainda, o que é que ela faz, o movimento que ela produz, né, nessa cidade, nesse estado da Bahia. E muito obrigada de coração por ter aceitado. Eu viu? que agradeço. Foi Amei. um momento maravilhoso. Passou rapidinho. Passou, tá vendo? É sobre isso. A gente conversou muito. Muito. Conversamos Eu muito. sempre fico nessa, eu disse, meu Deus do céu, eu queria ficar aqui até amanhã de manhã, tô louca, tô esperando já o drink do café, Vamos marcar, pra eu vamos tentar marcar. saber qual é o sabor especial que tá ali. Vamos marcar. Mas, produção, por favor, fica a lembrança aqui nesse momento. Queria muito te presentear com uma espumante, que é o nosso símbolo de celebração. É uma construção que nós estamos tendo, que é importante celebrar momentos, mas mais ainda é importante celebrar processos, né? E a Com gente, por certeza. conta da correria do dia a dia, a gente vai se perdendo no caminho para acolher nossas pequenas conquistas e nossas grandes conquistas, Com né? certeza. Então, é um brinde para a gente celebrar a vida, celebrar sua Muito participação chique, é um aqui. Xandão, gente, muito chique. Mas eu também quero te dar um presente. Deixa eu ter meu presente pra você. Apesar de você dizer, deixa eu Sim, colocar aqui, que não é da cozinha, sim. tá? Eu tô te trazendo o nosso livro de receitas, Sabores da Terra. Ela é escritora, Brasil. Sou escritora, né? Pra pular essa parte lá na apresentação. Pulou essa parte na apresentação, a gente não falou sobre isso. Pois Mas vamos é. falar agora, é seu momento, diga. Bom, é um livro de receitas Sim. autorais. São receitas com o aipim, batata doce e inhame. Que amo tudo. São só raízes, são receitas fáceis e que a gente produziu esse livro na intenção de valorizar esses ingredientes, trazer ingredientes mais saudáveis e de fazer com que a população entenda que você pode comer bem e pode ter variedade com ingredientes simples que você tem acesso fácil no seu dia a dia. Verdade. Então, assim, às vezes a gente cozinha uma raiz, um aipim, por exemplo, né, para tomar o café da manhã. Isso, amo. E fica lá um pedacinho, né? Aquele pedacinho, normalmente, que a gente faz, não vai dar para fazer outra comida, né? Não vai dar para fazer outro café. Isso. E aí, a proposta do livro é justamente essa, você ter um aproveitamento integral e o reaproveitamento. Então, você tem, por exemplo, a receita da lasanha com a casca do aipim. Você tem uma receita de um pão que você faz a partir do aipim que sobrou do café da manhã. Que maravilha. E por aí vai. Não é difícil, são todas receitas fáceis. Pronto, vou tentar testar e postar, porque dono dos saberes da culinária baiana é meu marido. Né? O sócio, ele sabe cozinhar coisas que eu não sei. Então ele vai amar o presente. E eu sou muito confortável em falar que não sei, porque eu respeito muito quem ama e quem sabe fazer. Eu não sei fazer e não amo, mas eu posso experimentar, mas eu tenho certeza que ele vai usar mais do que eu. Mas, gente, e vem cá, quem quiser comprar, faz como? A gente tem lá um link na bio do trivial.gourmet, do Instagram. A gente vai deixar também na nossa, viu? Para quem tiver interesse em adquirir, ó. Gente, eu gostei muito disso, aproveitamento, olha só. Mas diga, mas conte para mim. Pode falar. É que a gente vai olhando pra da comida, já pensando em comer. Vai falando que eu tô aqui mostrando, vá. Bom, então são receitas fáceis, tá? Tem um link da bio, da sua bio, do seu Instagram principalmente, né? Do meu né? Instagram. E tem o Instagram do livro, que é os Sabores da Terra Bahia, que vocês também podem encontrar, tá?
Isso aqui eu já passei. Tem uns dias aí que eu fiz até uma live com a Solange do Culinária de Terreiro e a gente preparou um pão de aipim. Uma live fazendo pão de aipim? Foi. E aí vocês podem Isso aqui testar. Tá Masterchef mesmo, viu? Mas a gente tá melhor do que aproveita mesmo pra... Ai, meu marido já é Masterchef aqui já. Depois disso aqui, um negócio bonito de se ver um pouquinho. Gostei. A gente tem a intenção aí de fazer a segunda parte do projeto, né? Que esse é um projeto que eu fiz em parceria com Vólia Guimarães, que é uma cozinheira também, uma gastrônoma que a gente se conheceu na faculdade, né? E aí a gente começou vamos se juntar para testar algumas receitas, para descobrir algumas... E foi nascendo esse projeto chamado Sabores da Terra. E a gente tem a intenção de fazer a segunda parte do projeto, que é a gente visitar as feiras populares de Salvador, e identificar algum ingrediente e criar receitas a partir daquele ingrediente. Já amei. Me sinto pronta para experimentar. E aí é isso, gente. Pronto, então encerramos hoje o nosso diálogo, nosso Pode Pitacar. E para mim é uma grande honra receber a Tecris, nossa chefe, referência na Bahia. E com certeza, brevemente a gente vai estar falando que vai ser nossa referência internacional. Obrigada, gratidão a você e a todos vocês que participaram. Todas essas conversas que rolaram aí no chat, a gente vai diluir pelas nossas redes sociais. Vamos responder em áudio, que é o que a gente tem para dar também. E até mais. Tchau, gente. Foi um prazer. Até. E aí, encerramos.